Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Na política brasileira é difícil emplacar uma posição, uma estratégia oposicionista, com exceção do PT, que se formou, se desenvolveu no ataque, mas hoje se encontra na defensiva. Um exemplo é o PSDB, que não consegue se opor de forma efetiva no plano nacional aos governos do PT. E aqui em Minas, com 10 meses de poder petista, a oposição consegue se impor. Cena Política convidou o líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Correia, para falar sobre o trabalho oposicionista e a avaliação desse quase um ano de governo do PT. Advogado, Gustavo Correia exerce seu 4º mandato na Assembleia Legislativa. Foi secretário de Esportes e Juventude do governo Aécio Neves. Pertence à tradicional clã político mineiro. O avô, Oscar Dias Correia, foi deputado, ministro de Estado e também do Supremo Tribunal Federal. O pai, conhecido como Oscarzinho, foi deputado estadual e federal e disputou o governo do Estado em 1990. Eu estava lá no estado de Minas e acompanhava as andanças do seu pai. Um abraço para o Oscarzinho. Convidamos também o jornalista Rodrigo Flauzino, bacharel em Direito, especialista em Planejamento Estratégico pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, mestre em Ciência Política. Muito prazer em recebê-lo aqui, Flauzino. Mais uma vez, você já veio aqui e vamos ao debate. Deputado, eu coloquei ali de início essa dificuldade de ser oposição aqui em Minas e em qualquer lugar. Eu disse a exceção do PT, porque o PT sempre foi aquele bodoque, né? Hoje é vidraça. Hoje é vidraça. É verdade. Mas ele, como bodoque, ele tinha a sua eficiência. Mas hoje a oposição na Assembleia Legislativa está conseguindo emplacar uma verdadeira oposição. Você me disse que são de 20 a 22 oposicionistas. O outro bloco anterior tinha até mais, tinha 24. Tinha, outro bloco tinha, mas... O bloco da época do PT, né? Da época quando o governo era tucano. Hoje, o bloco de oposição está inferiorizado. Eu, em primeiro lugar, quero aqui agradecer a oportunidade exatamente de falar aos telespectadores o papel que a oposição vem realizando e vem empenhando na Assembleia Legislativa contra este governo. Eu digo sempre que fazer oposição tem sido muito bom. É natural e foi a vontade dos mineiros que nós fizéssemos exatamente esse papel. E este governo, para infelicidade dos mineiros, não tem feito absolutamente nada, apenas atacando as gestões passadas e mais do que isso, nunca mostrando a realidade dos números. Eu falo sempre que a oposição hoje realmente é um número bem inferior aos deputados da base governista. Mas eu tenho ali ao nosso lado verdadeiros baluartes e grandes professores. Eu falo sempre que o bloco de oposição hoje é formado por deputados experientes, deputados maduros, que sabem utilizar muito bem a tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem exatamente mostrado aos mineiros os equívocos que este governo tem cometido. A oposição tem sido vitoriosa quase que nas votações mais importantes ali, tem fixado e mostrado a sua posição. Claro que, infelizmente, a gente não tem, às vezes, a divulgação necessária. O governo tem exatamente a máquina na mão, consegue controlar de alguma forma os meios de comunicação através... O governo tem um rolo compressor, né? Tinha o governo tucano ao qual você pertenceu, tinha um rolo contra a oposição. Compressor. E agora é o contrário. É verdade, eu acho que isso faz parte da democracia. Quando eu fui governo 12 anos, eu sempre alertei isso. Nós utilizávamos também, muitas das vezes, de alguns mecanismos para exatamente impor a nossa vontade. O Flauzino sabe isso muito bem, mas este governo, eu volto a dizer, é um governo que infelizmente não tem correspondido àquilo que os mineiros esperavam. O governador Pimentel foi eleito, e aí você colocou muito bem, já estamos aí com 10 meses cumpridos de governo e não vimos uma ação objetiva, a não ser prejudicar os mineiros. Foi no aumento do ICMS que os comerciantes terão que pagar, que o cidadão vai ter que pagar porque a energia elétrica vai subir. O governador pegou os depósitos judiciais, quer dizer, um dinheiro que não pertence ao Estado para poder pagar a folha. E infelizmente eu quero aqui já deixar em primeira mão algo que lamento, o funcionalismo público, tenho certeza, no próximo mês
infelizmente vai voltar a receber escalonado igual foi há muitos anos atrás. Olha, fazendo o papel aqui, antes do Flauzino falar, esse papel que também cabe ao jornalista de advogado do diabo, né? Falando que o governo não tem dinheiro para pagar, que reteve aqueles depósitos judiciais. Agora, o governo atual, o governo do PT, alega que recebeu o Estado quebrado, com déficit superior a 7 bilhões de reais. Olha, Raul, eu fico muito tranquilo. Eu falo que esse governo É o que está colocado. Eu sei, claro. Já foi até para a barra da justiça. Exatamente. Né? Esse é o grande equívoco que esse governo vem cometendo quase que diariamente. Eu quero aqui lembrar, o governador Pimentel, quando assumiu o governo, no dia 1º de janeiro, das poucas entrevistas que ele deu aos órgãos de imprensa, foi naquele dia. E ele afirmou que não tinha dinheiro em caixa para pagar os salários do mês de janeiro, de dezembro, que pagaria no dia 5 de dezembro aos servidores do Estado. E, para nossa surpresa, no dia 2, a oposição ameaçou interpelar judicialmente tanto o governador quanto o secretário de Fazenda, e em menos de 2 horas o dinheiro apareceu, algo em torno de 3 bilhões, e se não aparece, da noite para o dia esse dinheiro. Da mesma forma, eu volto a dizer, o governo anunciou, com 90 dias de governo, que o déficit era de algo em torno de 4 bilhões. Depois pulou para 5, depois pulou para 6, depois pulou para 7, mandou o orçamento da Assembleia agora. Déficit galopante. Um déficit que vai subindo assustadoramente. Aí agora mandou exatamente um orçamento para a Assembleia para ser apreciado, colocou no primeiro momento um déficit, iríamos fechar o ano de 2016 com um déficit de 8 bilhões. 2015 ou 2016? 2016. E o governo em 30 dias já reviu, já encaminhou um novo orçamento à Assembleia, dizendo que o de 8 são 10 bilhões. Só que o governo esquece de dizer que ele tem inchado a máquina pública semanalmente, com nomeações, criando secretarias e, infelizmente, eu volto a dizer, o governo que está devendo, se tem um déficit, você tinha que cortar. Mas esse governo não tem cortado nada, pelo contrário, ele tem inchado a máquina pública. Me parece, inclusive, deputado, que o número de secretarias no atual governo é maior do que era no governo do professor Anastasia, procede? Exatamente, eu volto a dizer, o governador, para ter aí, Barroso, esse rolo compressor na Assembleia, ele foi obrigado a criar um número grande de secretarias para colocar e elogiar os seus companheiros políticos, da mesma forma com que a presidente Dilma tem feito lá em Brasília. Agora, depois de muitas discussões... Criou 3 secretarias, desdobrou uma, né? Desdobrou uma, criou outras 3 e deu status de outra tanta secretaria. Então, eu volto a dizer, este governo, e aí a oposição tem como comprovar isso, não é, estou falando da boca para fora, igual esse governo fala, que afirma que o déficit, que o problema foi da herança passada, só que eles mesmos esquecem que o Banco Central, que é um órgão ligado ao governo federal, e não adianta querer dizer que não é, afirmou que Minas Gerais, na gestão passada, foi o único estado do Sudeste que teve superávit. Quer dizer, a contradição deste governo é muito grande. Quem regulamenta exatamente as finanças do nosso país fala que Minas Gerais, no governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho, teve um ano fantástico de superávit. E este governo afirma que teve um déficit, quer dizer, eu volto a dizer, é a incoerência. Continuam nomeando cargos, continuam criando secretarias, continuam aumentando salários e, infelizmente, volto a dizer, o governo que a população espera não tem tomado as medidas necessárias. Mas o governo está com 10 meses e tudo que ele vem fazendo, falhas possíveis que há, ele sempre alega que ele recebeu uma herança maldita. E isso seria tudo fantasioso. O governo passado não deixou também uma herança difícil de ser administrada? Não. Eu não acredito que Minas Gerais tenha ficado 12 anos em um mar de maravilhas. Não, eu volto a dizer, os equívocos foram cometidos. O governo passado não foi um mar de rosa, não foi exatamente o país das maravilhas, não. Nós tivemos uma série de dificuldades, mas o que eu quero afirmar é o seguinte, entregamos o governo com dinheiro em caixa, exatamente com as finanças em dia. Infelizmente, eu volto a dizer, esse governo está perdido ainda, está à deriva no mar. O barco está à deriva, não sabe para onde, o rumo que deve tomar. Então, é muito mais fácil para justificar os seus erros que pegou uma herança maldita. Será que esse governo vai passar os 3 anos seguintes ainda, se passarem esses 3 anos, afirmando que não fez nada por causa da herança maldita? Oi? Por que o sim? Porque eu praticamente não acredito que esse governo chegue ao fim. Infelizmente o governador... Mas aqui esses processos que envolvem o governador... Eu acho que são extremamente sérios, delicados, eu aqui não gosto de fazer juízo de valor nenhum, mas os erros são gritantes. O processo eleitoral, alguém que extrapola em mais de 10 milhões de reais do limite permitido de campanha, quer dizer, algo em torno de 20% acima,
fora uma série de irregularidades que tem sido comprovada diariamente. A própria Operação Acrônico, que a imprensa, a grande imprensa mineira, não tem dado divulgação a ela. Eu volto a dizer, eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu posso exatamente afirmar é que tem uma série de denúncias que nos preocupam, e eu espero que a justiça brasileira, que eu confio, vai tomar as medidas necessárias e aí vamos ver exatamente o que vai acontecer. Mas a gente vê assim, isso acontece em governo federal, governo estadual e governo municipal, entra um grupo, sai o outro, e é sempre essa história desses ataques, né? O outro não vai cumprir. O que entra fala que recebeu uma herança maldita. O que sai diz que o outro não está cumprindo o que devia cumprir. Precisaria um termo até de polêmica, de discussão, que a discussão levasse a um caminho, né? Não, eu concordo, gente. Eu falo sempre o seguinte, eu tenho vivido isso na Assembleia, eu tenho ocupado a tribuna quase que diariamente ali naquela casa e muitas das vezes eu escuto comentários que eu estou ali apenas, como se diz, chorando a derrota que as urnas nos deu exatamente no ano de 2014. Mas não é verdade. Eu volto a dizer, eu defendi o governo a qual inclusive fiz parte, mantenho a minha linha de coerência, acho que foi o melhor governo que Minas teve nos últimos anos, quer dizer, os 12 anos foram anos difíceis, mas que várias conquistas foram graças a frutos, sobretudo, de ajustes que foram feitos no momento mais adequado. Outro dia, Flauzino, eu estava exatamente dizendo a um deputado da situação hoje. Hoje, se Minas Gerais tem telefone celular em todos os municípios mineiros, devemos isso graças a Aécio Neves. Ligação asfáltica, graças a Aécio Neves. E o governador Aécio Neves, que me perdoe, o ex-presidente Itamar Franco, que já não se encontra no meio de nós, o governo Aécio tão logo assumiu, aqueles que se lembram muito bem, o Aécio, durante 2 anos, foram anos difíceis, com corte, diminuiu a secretaria, diminuiu o salário do governador, diferentemente, volto a dizer, do que este governo tem feito. Se tem déficit, vamos exatamente cortar na raiz. Não, volto a dizer, continuar criando gasto, continuar aumentando a máquina pública e os investimentos que os mineiros esperam não tenham ocorrido. Mas se a gente fizer uma leitura da macropolítica em si, eu acho que aqui em Minas essa situação é um pouco até mais agravada, porque a gente vem com esse resquício da disputa do ano passado e eu acho que a oposição aqui, de uma maneira muito especial, ficou encarregada de destruir a imagem do governador Aécio Neves, de destruir, entre aspas, o legado que ele possa ter deixado, que eu também não conheço a fundo a situação do Estado quando o governador Pimentel assumiu. Mas a grande verdade também é que nesses 10 meses de governo Pimentel, o governo não disse aqui que veio. O governo tem uma marca de gestão. Nós tivemos 2 fatos talvez relevantes, que foi a criação dos fóruns regionais, que se fala, mas de atitude concreta ainda não tem nada. E o piso dos professores, que na verdade vai chegar no piso daqui 3 anos e eles se arvoraram que estava dando piso já esse ano, que é mentira, não tem. O professor em Minas não recebe o piso ainda, ele vai receber daqui 3 anos. E eu acho que a máquina do governo virou um caminhão bitrem que está sendo dirigido olhando para o retrovisor. A principal marca, falando em termos de marketing político, de comunicação política, a principal marca desses 10 meses de governo Pimentel é falar mal dos outros. O governo não disse a que veio ainda. A minha leitura de cientista político, a minha leitura de consultor de marketing político é essa. Não tem, o governo não falou a que veio. Não, e nem vai falar, eu volto a dizer, porque esse governo não sabe e não tem norte. Existe, sobretudo, a gente percebe claramente uma falta de sintonia entre o próprio secretariado do governador. Exemplo claro disso que eu vou dizer, um projeto de lei que o governador encaminhou à Assembleia agora, fazendo a modificação em todo o sistema ambiental do nosso estado. O secretário de Meio Ambiente, o deputado Sávio Souza Cruz, categoricamente afirmou que aquilo não era um projeto que tinha saído da sua secretaria. E recebeu críticas e agora a Assembleia está votando exatamente esse projeto. Já foi realizado um substitutivo, já foi aprovado um substitutivo que mudou completamente o esboço desse projeto. Então eu volto a dizer, esse governo não tem uma diretriz, eu não sei o que o governador exatamente tem procurado fazer, o que o Flauzino colocou muito bem. Me preocupa esses fóruns regionais, que cria-se uma expectativa muito grande no cidadão, porque o que são esses fóruns? O governador gosta de dizer, e sobretudo a base governista, que este governo governa para o povo, para os mais carentes, para os mais necessitados. Então, que vai de encontro para ouvir o que a população espera. Aí, quando você promove um grande evento, com a presença de vários secretários, que você deixa a população falar, e os resultados que eu tive, as informações que eu tive desses fóruns regionais, é que a expectativa criada no cidadão é que aí que sim, Minas Gerais vai ser o Pai das Maravilhas, vai resolver todos os problemas.
E nós sabemos das dificuldades. Aqui foi muito bem colocado o problema do piso salarial dos professores. Eu falo que quando é para fazer as críticas eu faço, mas quando é para aplaudir, a gente tem que reconhecer. Mas tem, se o piso foi ou não foi, mas sossegou-se os professores. Não, porque na época do Aécio houve a maior greve da história. Houve, o governador Anastasia, mas aqui eu quero fazer exatamente isso aí. Acho que o governador Pimentel acertou. Só que me preocupa o desfecho deste acerto que foi realizado. Porque foi bem colocado aqui. O piso salarial não será pago da forma que ele prometeu durante a campanha. Só vai pagar o piso salarial nacional de 2018. E que pior, quando chegar em 2018, com certeza vai estar defasado. Vamos imaginarmos que esses servidores que estão alimentando, que vão ter esse piso nacional em 2018, comecem agora a receber escalonado, coisa que ele não recebia. E amanhã o governador não vai ter condições de cumprir. Eu aqui quero deixar claro, a oposição já entrou com a representação junto ao Ministério Público, que este governo, e o líder de governo não me contrapôs, este governo já está acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Já está gastando mais do que a lei determina. E se a arrecadação continuar caindo como vem caindo, e aí é um problema que a economia brasileira vem vivendo, esse governo vai extrapolar esses limites e aí como que vai fazer? Então eu volto aqui a dizer, acho que este governo tem concedido reajustes de forma irresponsável. Eu aqui não quero entrar no mérito se é justo ou não, mas você ser irresponsável, conceder um reajuste, sabendo que não poderia conceder, e amanhã não ter dinheiro para pagar, é algo grave. Então eu volto a dizer, me preocupa porque esse governo tem feito demagogia e não tem governado. O governo passado, você colocou muito bem aí, Barroso, enfrentou a maior greve da história. Mas o governador foi responsável, ele não podia conceder o ajuste, o aumento salarial, porque senão ele exatamente extrapolar o limite prudencial. Mas aí, eu volto a dizer, não adianta você querer fazer demagogia, não. Tem que ter prudência e as pessoas têm que entender. Mas, deputado, eu tenho que fazer um intervalo de que estão me avisando, mas eu, particularmente, não estou entendendo. Se concedeu o reajuste e não está pagando, como que o reajuste está aumentando as contas públicas? Acho que deve estar pagando alguma coisa, né? Não, ele não começou a pagar o reajuste ainda. Sim, mas como é que vai colocar isso como uma pressão nas contas públicas? Eu acho que... Não, eu volto a dizer, só te interrompendo, o governador, prova disso que ele teve que pegar o dinheiro dos depósitos judiciais já. O governador fez um compromisso, imaginando uma série de expectativa, colocou no si, e agora a bomba estourou e de onde é que tira o dinheiro? Não é à toa que eu falei, foi caçar dinheiro em depósito judicial, aumentou o ICMS para ver se aumenta a arrecadação do Estado. Por quê? Volto a dizer, e o próprio secretário de Planejamento tem dito, o Estado não aguenta mais dar reajuste nenhum. Ele vai passar agora 3 anos sem dar reajuste nenhum. Por quê? Ele já chegou no limite. Beleza, nós vamos voltar no segundo bloco a debater essa avaliação da oposição sobre o governo do PT em Minas. Daqui a pouco. Segue cena política debatendo o papel da oposição em Minas. Deputado Gustavo Corrêa, mas efetivamente, na prática, no preto no branco, o que a oposição está propondo, está conseguindo na Assembleia Legislativa, ou a oposição só está criticando, só está colocando a boca no mundo e efetivamente não consegue um caminho parlamentar? Não, eu volto aqui no que nós dissemos inicialmente. A oposição, o que a oposição tem feito? Exatamente acompanhado as ações deste governo. Tão logo aqui, eu quero dar um depoimento, Flavinho, tão logo se passaram as eleições de outubro de 2014, eu fui o primeiro parlamentar, principalmente no dia 10 de outubro, a subir na tribuna da Assembleia para dizer que faria um papel de oposição. Ali já deixei claro o meu trabalho nos próximos 4 anos, foi a vontade dos mineiros essa mudança de governo, mas que eu iria cobrar, pela responsabilidade que tem de eleito pelos mineiros mais uma vez. Eu iria cobrar deste governo todos os compromissos que foram firmados durante a campanha eleitoral. Sim. Porque nós percebíamos claramente que o governador se utilizou e fez de vários mecanismos durante a campanha, iludiu e mentiu, começa até na forma, está aqui o nosso cientista de marketing político, até a cor que o governador usou na sua propaganda eleitoral era para confundir, desvinculando o PT, que já vinha sofrendo um grande desgaste, sobretudo pela série de operações
que vinham realizando. Então, o que a oposição tem feito na Assembleia? Acompanhado e mostrado aos mineiros os equívocos e os erros que esse governo tem cometido. Infelizmente, eu volto aqui a dizer, nós somos minoria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós não conseguimos aprovar os projetos que são do nosso interesse. Não dá para emplacar nada? Não. Temos emplacado algumas ações. Quando o governo percebe, e a prática que tem ocorrido, e aqui eu quero até agradecer essa oportunidade, porque eu tenho falado exatamente isso na tribuna, esse governo é muito sabido. Esse governo, primeiro eu falo que é o governo do Ctrl-C, Ctrl-V. Os projetos bons que já foram encaminhados à Assembleia, que tramitaram e passaram de forma tranquila na Assembleia, todos, sem exceção, são cópias de projetos da gestão tucana passada, sem exceção. Mas isso é bom, apoiar o bom. Claro, o governador tem exatamente dado um gesto de grandeza, é o que eu falei. Ele só muda o cabeçalho da data e a assinatura que muda quem é o governador. Até porque grande parte dos servidores efetivos do Estado continuam sendo os mesmos. Outra coisa que eu quero aqui exatamente dizer, nós somos minoria. Mas esse governo, normalmente, quando encaminha projetos à casa, e felizmente, eu Flauzino, eu tenho ao meu lado lá uma bela equipe que tem me assessorado do ponto de vista técnico falando em relação às finanças do Estado, aos equívocos e à forma que a gestão, que a máquina pública deve ser gerida. Então, é claro, todas as vezes que tem um projeto na Assembleia, a oposição apresenta uma série de emendas a esse projeto e o governo sempre, para não dizer, não minto, eu quero ter alguns exemplos que ele tenha colhido exatamente dito que é a oposição. Ele absorve essas emendas no substitutivo de alguma comissão para parecer que ele que fez essa correção. Tem sido uma praxe desse governo. Eu fico tranquilo. Que a criança bonita sempre encontra um novo pai. Um novo pai. Isso é praxe desse governo. Mas eu reconheço e falo, pelo menos por um lado, eu durmo tranquilo, porque temos feito o nosso papel. Mas eu acho que esse governo exatamente devia ter a grandeza de reconhecer os erros. Eu volto a dizer, gente, errar faz parte. O que não pode ocorrer é o que esse governo tem feito, errado constantemente. Agora, eu fiquei sabendo, assim, nos bastidores aí da Assembleia Legislativa, que durante a votação de um projeto lá do Judiciário, que parece, o Durval Anjo, que é o líder do governo, se colocou de uma maneira ao lado da oposição, ao teu lado. E acabou que tanto você quanto ele levaram uma vaia sonora das galerias. Eu quero aqui deixar claro que não é aqui rasgar saia, mas felizmente eu, na função de líder da oposição, e o deputado Durval Anjo como líder de governo, temos mantido uma convivência harmoniosa, até porque a Assembleia, eu digo sempre o seguinte, Barroso, o regimento da Assembleia é muito oposicionista. Tá? Se não houver uma boa convivência, o governo não consegue aprovar absolutamente nada, porque os mecanismos regimentais permitem que a gente possa exatamente travar toda a pauta. Então, nesse caso específico... Questões de ordem... vai puxando, né? Vai puxando, inversão de pauta. Sim. E encaminhamentos diversos que nós temos condições de fazer. Nesse caso específico, nós estávamos exatamente tratando de um projeto de aumento do ICMS, juntamente com outro projeto do Judiciário também. O projeto do Judiciário, o deputado Durval Anjo tem uma posição, que é a mesma que eu tenho, que vai contrário aos interesses do sindicato. Mas eu aqui não quero entrar no mérito dessa questão, mas o que o deputado Durval Anjo elogiou foi que a oposição, quando da votação de alguns projetos, alertou o governo desses erros que eu disse aqui anteriormente que estavam cometendo, e a situação aprovou o projeto. E o governador vetou. Eu brinco sempre que esse governo tem algumas virtudes que eu gosto de ver. Aqueles que lembram, o governador mandou, logo no início do seu mandato, um projeto de reforma administrativa à Assembleia. E criava a Secretaria de Direitos Humanos, que seria ocupada pelo ministro Mário Miranda. E o projeto foi aprovado na Assembleia. E, para nossa surpresa, o governador, pela primeira vez na história de Minas, o governador Pimentel, ele mesmo vetou um projeto que ele encaminhou à Assembleia. Mostra, volta a dizer, a incoerência desse governo. Eu nunca tinha visto falar nisso. Se você encaminha um projeto para casa, você como autor, você está seguro que deve ser algo melhor. Mas o governador não, ele mesmo vetou o projeto dele. Foi uma situação que ele queria que o Nilmar ficasse lá na Câmara, não foi isso não? Não, ele vetou porque a oposição
bateu o pé e mostrou que exatamente estaria inchando a máquina pública com mais secretarias. A pressão da opinião popular e da mídia foram grandes, e aí o governador teve que recuar. E aí ele mesmo vetou um projeto dele, algo que eu volto a dizer, que beira algo engraçado. Né? A verdade é que no setor do governo, eu tenho percebido nitidamente que não existe um articulador político, igual na época do Aécio, do Anastasia, você tinha um Danilo que articulava, que pensava politicamente. Eu acho que o Odair não tem essa capacidade, no bom sentido, de organizar a base, de poder dar as diretrizes para esse debate. Eu noto muito isso, Carlos, nesse governo. Falta a figura de um coordenador político. Talvez o Toninho Andrade... Alguém que centraliza. E distribua, né? E distribua. Então, eu noto essa deficiência nesse governo. E noto também a questão das vaidades internas, que é público e notória. De um lado, o Miguelzinho querendo ocupar espaço de um lado, o Odair querendo ocupar do outro. Aí já está aí, por conta das eleições municipais, né? Sim. O PT tem uma briga intestina para ver que eu acho que aqui eu tenho acompanhado, eu volto a dizer, nesses 4 mandatos que eu exatamente entro agora, eu nunca tive uma vivência tão interna de Assembleia igual eu tenho tido. Os outros mandatos, eu fui secretário um outro mandato, quase que 2 mandatos, e aí outros tantos mandatos de forma diferente. Então eu tenho vivido e tenho conversado muito com os meus colegas. E essa base governista, pelo fato de ter um número grande, acaba em determinados momentos complicando. Primeiro, existem brigas políticas regionais, questão de indicação de cargo, e aí o governo não consegue, o secretário de governo não consegue levar da forma que o secretário Danilo de Castro levava, e isso eu tenho ouvido até de alguns deputados da base governista, que o secretário Danilo, igual ele, não vai ter nunca. Quer dizer, que o Odair não consegue exatamente ter o papel que o Danilo tinha, e eu volto a dizer, cada um tem um jeito de fazer política. Eu tenho o maior respeito pelo secretário Odair, acho que é extremamente qualificado e preparado, mas vem enfrentando também uma série de problemas que os investimentos não estão sendo realizados. E aí, naturalmente, a insatisfação da sua base começa a ocorrer. Mas essa questão de disputas internas, eu quero dizer aqui, deixar claro que eu não acho que é bem em função das eleições municipais, não. Eu acho que é porque as pessoas querem se mostrarem mais próximas ao governador. Então eu percebo que existem ali vários secretários que querem aparecer um mais do que o outro. Olha, o Hélio Garcia, quando governava Minas, ele falou que o ciúme de mulher não é nada perto do ciúme de homem. Você não consegue resolver. Quando ele era governador, um secretário que brigava com o outro, querendo a atenção do governador, querendo chegar perto do governador. Deve ser o que está acontecendo, né? Isso aí, eu falo que... É o chamado ciúme de homem. Ciúme de homem, mais do que isso. Na vida pública eu falo sempre que o que destrói um homem é a vaidade. E aí é vaidade e o egoísmo. Exatamente. E aí é um querendo mostrar mais serviço do que o outro. Eu volto a dizer, gente, como é que você me explica que um projeto que vai mexer em todo o sistema ambiental do Estado não passe pelo secretário de Meio Ambiente? Saiu da Casa Civil e do jeito que foi um projeto, quer dizer, é até uma falta de respeito ao secretário de Meio Ambiente. Eu noto entre as pastas muita falta de comunicação. Eu aqui não vou externar, mas existem alguns casos que chegam aos nossos ouvidos, e eu volto a dizer, estou na Assembleia tem 12 anos, independente de questões políticas, eu tenho um grande ciclo de amizades. Por exemplo, o presidente Adal Kleber, que tem feito um belo trabalho, é de um partido que faz parte da base governista, ligado ao vice-governador Antônio Andrade, mas temos uma convivência harmoniosa e estamos sempre dialogando. Eu, Arroz, independente de qualquer coisa, eu falo sempre o seguinte: eu nasci em Minas, vivo em Minas Gerais, faço política aqui, minha família está aqui, e eu não sou aquele que quer ver o Estado andando para trás. Eu quero ver o Estado crescer, independente de qualquer coisa. Eu vivo aqui e quero ver esse Estado sendo bem administrado e reconhecido. Mas eu, infelizmente, não tenho conseguido ver isso. Quer dizer, a gente fica extremamente chateado. É claro que o Brasil enfrenta um sério problema econômico. Mas eu volto a dizer, pergunto aqui aos senhores e às senhoras e os telespectadores que nos acompanham. O que este governo fez de concreto, uma ação que vai beneficiar a vida do mineiro, do cidadão, não é um segmento específico? O que este governo fez para melhorar a vida das pessoas? Nada.
Ô, deputado, tá certo, acho que nós estamos aqui debatendo o papel da oposição, que é interessante, a oposição opõe, né? Claro. Obviamente, né? Mas também acho que a gente não pode ter esse maniqueísmo, né? De que tudo é ruim de lá e bom de cá, o bom Deus e o ruim diabo, né? Eu acho que as coisas se mesclam, né? Elas se mesclam de uma maneira total, né? Por exemplo, hoje a situação diz que o choque de gestão, que foi tão alardeado durante o governo Tucano, que não, eles dizem que não passa de um engodo, houve um engodo. E eu queria depois que você respondesse sobre isso, mas eu vou fazer primeiro um intervalo, porque estão me avisando ali há muito tempo, e Cena Política volta em poucos minutos. Cena Política, debatendo o papel da oposição em Minas, com presença do líder da oposição, o deputado Gustavo Correia, e com o jornalista, a presença do jornalista e cientista político, Rodrigo Flauzino. Eu fico com medo, na hora que eu for falar Rodrigo, falar Rogério Flauzino. Flauzino, Mas está tudo em casa. que é meu amigo, mas esse aqui é o Rodrigo, primo do Rogério Flauzino. Com aquela exceção que eu sempre Grande falo. compositor e músico, né? Mas, deputado, continuando naquela pergunta, a situação hoje chama de engodo aquele programa que foi a Anastasia que fez aquilo desde o início do governo, né? Olha, primeira coisa, eu gosto Choque de eu gestão. gosto de dizer sempre o seguinte, que a vida pública, eu falo sempre que é uma bola, dá voltas. E durante 12 anos, os hoje deputados que estão na situação, a grande maioria foram oposição. E fizeram durante 12 anos apenas, críticas à forma da gestão tucana. Chegaram ao ponto de dar o nome do seu bloco Minas Sem Censura. Eu falo que hoje a censura que grande parte dos meios de comunicação vem fazendo é algo assustador, quer dizer, é tudo diferente do que eles sempre pregaram, como o próprio PT. Eu falo sempre que o PT, durante anos, a sua história inteira, dizia que iria governar para os mais carentes, para os mais pobres, para os mais necessitados. Mas a censura, segundo a hoje situação, então oposição, era total durante o governo. Não, de forma nenhuma. Na imprensa? Não, a imprensa noticiava de forma diária exatamente a movimentação, mas eu não vou entrar nesse mérito O aqui. Aécio mesmo, o Neves, daquela revista Piauí, eu achei até, foi uma temeridade ele falar isso, ele disse o seguinte, que o jornal hoje em dia não tinha muita tiragem, não tinha expressão, que o jornal O Tempo sempre era contra ele, até de um ex-tucano, não sei como é que seria contra ele, e que o jornal Estado de Minas sempre, isso não é voz minha, né, voz do Aécio Neves, sempre apoiava todos os governos. Então, eu digo sempre o seguinte, não tem ninguém melhor, eu falo isso sempre nas minhas declarações. Se foi ex-parlamentar que falou, eu posso responder. Se for o senador Aécio, eu não posso responder por ele, ele é responsável pelas suas colocações. Então, eu gosto de deixar claro o seguinte, o que a oposição naquele momento afirmava era que o choque de gestão, como você bem colocou aí, era uma grande farsa. Sim. E algo que nós sabemos que não era, porque eu volto a afirmar, se Minas conseguiu alcançar os índices que conseguiu alcançar, o reconhecimento dos órgãos econômicos externos, inclusive também, volto a dizer, com o reconhecimento dos órgãos do governo federal, que era um governo contrário ao nosso governo, será que era mentira? Eu volto a dizer, o senador Aécio, quando assumiu o governo, não tinha dinheiro para colocar gasolina nos carros da Polícia Militar. Não tinha dinheiro para fazer uma série de investimentos que eram necessários. O Itamar deixou o governo, falei? Infelizmente, não quero aqui dizer que a culpa foi do presidente Itamar Franco, mas deixou o Estado numa situação caótica. Mas o senador Aécio, hoje senador Aécio, tomou as medidas que eram necessárias naquele momento, coisa que esse governo não faz. Eu volto aqui a dizer, o senador Aécio, naquele momento, cortou para 12 secretarias apenas, cortou o seu salário,
O servidor público voltou a receber o salário em dia. A Dilma também fez agora recentemente essa mesma medida. Não, mas a Dilma, com todo respeito... Cortou o salário, mas isso aí geralmente mas a presidente... isso é mais um truque de marketing, Mas né? desculpa, mas eu quero aqui dizer, truque de mas marketing. se o patrão, se o dono da empresa não dá o bom exemplo, as coisas, o cidadão lá de baixo não vai tomar. Eu não vou citar aqui não, até para não fazer propaganda para ninguém, mas eu tive a oportunidade de participar de uma palestra na tarde de hoje, aonde um determinado empresário estava exatamente mostrando isso, que em função da crise econômica que o Brasil vem enfrentando, as medidas que ele teve que tomar para não prejudicar a sua empresa. Até na festa de final de ano, ele diminuiu a forma que era a festa de final de ano, para o cidadão entender que o momento que o país vive. E o que a presidente Dilma fez, vamos ser realistas, quais medidas concretas que eram necessárias ser tomadas que ela tomou para retomar a economia do país? Não dá. Um governo, que eu volto a dizer, e aí já vou entrar aqui como papel de oposição, grande parte dos problemas que a economia brasileira hoje vem vivendo são reflexos dos equívocos das políticas econômicas passadas e, sobretudo, das isenções fiscais que hoje estão em xeque aí, se foram realmente dadas de acordo com o que deveria ser ou por outros interesses financeiros, dadas pelo então ministro da Indústria e Comércio, o senhor Fernando Pimentel, hoje governador de Minas. Então eu volto a dizer, a economia do país e quem está hoje sofrendo é o próprio governador Pimentel. O veneno está sendo picado. Quer dizer. A gente estava falando em Aécio Neves, por que a Aécio não tem aparecido aí, não tem se somado à oposição em Minas? Não, o senador Aécio Ele até foi, hoje... Mariana, ele sobrevoou Mariana. Deu uma entrevista coletiva, mas ele está completamente desaparecido. Olha, daqui. Eu quero... Não está engrossando o caldo da oposição. Eu quero aqui deixar um depoimento, e aí eu acho que foi muito claro. Passadas as eleições brasileiras, presidenciais, ficou muito claro que o Brasil terminou a eleição dividido. Isso não é bom para o país. E hoje, prova disso, que os números da popularidade da presidente Dilma são os piores. São os piores. Em 10 meses de governo, mais de 40% dos seus eleitores já viraram de lado. Não estão satisfeitos e estão achando que ela traiu a conversa brasileira. Mas, deputado, só vai me permitir... E aí, um índice abaixo de Collor. Exatamente. Né? Pior do que o Fernando Collor no processo de impeachment. O que eu quero dizer? O senador Aécio hoje tornou-se uma figura nacional e ele tem que debater as questões. É claro que ele tem que estar presente em Minas, foi seu estado, ele perdeu as eleições aqui, possivelmente posso afirmar que grande parte aí, não da sua vitória, possivelmente pode ter sido a Minas Gerais, que o PT soube fazer uma propaganda de marketing grande, sobretudo no segundo turno, mas eu acho que o senador Aécio, no momento oportuno, vai exatamente voltar a Minas Gerais, tem vindo aí com uma certa frequência, não tem participado, volto a dizer, mas tem feito conversas, tem dialogado, tem tido um contato permanentemente. Não tem tido assim se juntado ao grupo de oposição, saído. Mas aí eu volto a dizer, do ponto de vista político, o que o senador Aécio poderia fazer? Vim aqui em Minas para fazer críticas à gestão tucana, à gestão petista? Mas, deputado, só vai me permitir a vênia. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, de várias regiões do país. A presidente Dilma vem no movimento decadente, em conteste, só que isso não tem migrado para a oposição. Aécio Neves hoje, em todas as pesquisas qualitativas e quantitativas que eu tenho acompanhado, ele apresenta menos intenção de voto do que na campanha presidencial. Não, menos, com certeza. Eu acho que o senador Aécio Neves, ele está concentrado, eu acho que hoje mais para poder continuar tendo controle do partido. É evidente que o pessoal de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin à frente, vai tentar pegar, porque o governador Geraldo Alckmin também é presidenciável, mas eu acho, e aí eu concordo com o Carlos, que já que o Aécio é o grande líder da oposição, o povo mineiro está carente da presença dele no Estado. Eu acho que o Aécio poderia estar falando mais ao povo mineiro, ele poderia estar fazendo justamente a defesa do seu legado, porque falar em governo Aécio e Anastasia está falando a mesma coisa. E a gente não tem escutado o senador participando desse debate. Não, você colocou muito claramente aí há um tempo atrás que o que esse governo procura fazer é desconstruir os avanços que foram realizados na gestão Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, querendo ou não querendo, é o mesmo governo. E ele seria o primeiro a querer estar aqui para combater isso. E é o que eu falo, eu tive, logo que iniciou esse mandato, nós fizemos uma visita a uma série,
os deputados da oposição fizeram uma série de visitas aos órgãos de imprensa do nosso estado. E determinado canal de televisão disse que Minas Gerais, querendo ou não querendo, teria um destaque nacional baseado exatamente nisso. Porque o PT ia querer desconstruir tudo aquilo que o Aécio construiu. Então eu até concordo em parte. Então, quer dizer, quando o papel da oposição aqui hoje é muito mais defender o governo Aécio, dos ataques que vem sofrendo e mostrando os avanços que tivemos. Concordo, eu acho que pode ser que o mineiro está carente, que seria até um bom ganho político para o senador Aécio, voltar a fazer exatamente essas defesas do seu próprio governo. Eu, praticamente, entendo que o senador Aécio está um pouco mais focado, volto a dizer, nas questões nacionais, tem exatamente discutido as questões macros, mas vamos aqui levar essas sugestões suas e vou até propor ao senador Aécio, quem sabe aí, uma vez por semana, uma vez por mês, venha a Minas Gerais e rebata esse governo petista que está imperando aqui em Minas. Endossa, então, a nossa colocação. Vou dizer que foi uma sugestão dada aqui nesse programa. Tá certo. Deputado, vamos para um intervalo, cena política, volta, concluindo no último bloco, esse debate sobre o papel da oposição em Minas. Daqui a pouco. Prossegue cena política neste último bloco, debatendo o papel, as ações da oposição em Minas. Deputado Gustavo Correia, a gente teve essa tragédia sem tamanho aqui em Minas Gerais, em Mariana, mais precisamente no distrito de Bento Guimarães, né? Bento Guimarães. E a gente não pode dizer que isso aí seja um descaso do PT, que tem 10 meses de governo. Que o PT que não fez as averiguações e deu a... Isso eu acho que é um processo que já vem em Minas. Ano passado foi em Itabirito, com 2 mortes. E eu queria a sua colocação. Por que os governos sucessivos não cuidam disso? E por que a Assembleia Legislativa, a oposição e situação, não se debatem nisso? Temos 700 mineradoras com situações que podem se aproximar a essa. Olha, eu falo sempre que o homem público tem que ter muito cuidado nas suas colocações, porque pode ser interpretado de forma equivocada. Eu falo de forma muito tranquila e não faço críticas a governo nenhum. Jamais vou dizer que essa tragédia foi fruto da incompetência ou da inoperância deste governo, se foi reflexo dos equívocos da política ambiental cometido no governo qual eu defendi, falo que na minha visão, Gustavo, pessoal, acho que a política ambiental do governo passado foi muito mal conduzida, opinião minha, os ambientalistas gostam, mas eu não entendo que seja a forma correta. E, categoricamente, eu tenho afirmado esses dias, que me perdoe aqui os telespectadores, eu não consigo vislumbrar, não consigo imaginar que empresa nenhuma nesse planeta gostaria de ver o que ocorreu em Mariana na última semana. Eu acho que aquilo ali foi realmente algo que precisa de ser averiguado, investigado. Eu aqui não quero fazer juízo de valor. Tenho visto e tenho acompanhado várias declarações de promotores, de políticos fazendo crítica à empresa, Samarco. O próprio senador Aécio cobrou da Samarco e eu já faço diferente. Eu acho que a Samarco, na minha opinião ali, eu leio que sou, acho que a Samarco ali não fez aquilo proposital, não se deixou, jamais deixaria de fazer o investimento necessário para fazer algum tipo de correção se fosse necessário. Hoje o governo Pimentel embargou as atividades da Samarco. Aí eu volto... Ela está proibida de qualquer atividade, com exceção da atividade lá de socorro. Não, eu acho que aí, consequentemente, eu acho que, pelo que eu li, eu quero aqui em primeiro lugar deixar claro, acho que o governo embargou, eu não vi, volto a dizer, temos que ter prudência e ver. O governo embargou as operações da Samarco naquela região, não proibiu dela operar em outros lugares, não. Pelo que eu entendi ali na declaração que eu vi do governo do Estado.
E ela vai fazer as correções necessárias, até porque ela não é irresponsável exatamente de... Eu aqui não tenho procuração para defender a Samarco, mas essa marca é composta... os seus sócios são as duas maiores empresas do mundo. Naturalmente essa marca não ia querer uma tragédia dessa. De forma alguma. Agora Abalou a imagem da empresa pro resto da sua história. A chance de recuperar ali, a imagem da empresa é muito difícil. Mas que não há prevenção efetiva e eficaz na maioria das mineradoras de Minas Gerais, isso é quase... Não, mas aí eu volto a dizer um problema que não é deste governo. Sim, é o que eu disse. É o que eu disse. Aqui eu não estou fazendo crítica a esse governo. Nós temos nós temos uma deficiência de mão de obra. Os órgãos ambientais já estavam alertando sobre a situação das duas barragens, não era de hoje. Então, os órgãos ambientais, digamos assim, que os dos últimos governos, quanto da gestão agora, já estava alertando, já estava acompanhando o processo. Eu tive agora, principalmente nos últimos 30 dias, um contato muito próximo com Mariana e com o pessoal da Samarco. Tive muitas conversas com o Samarco, porque eu estava escrevendo um planejamento de um evento que ia estar acontecendo justamente essa semana na cidade. Então eu estava muito lá em Mariana. Poucas vezes, deputado, eu faço cura a alguma declaração do Ministério Público, tanto porque eu atendo vários municípios, então eu sempre tenho problema com o Ministério Público. Mas eu sou plenamente favorável à teoria da responsabilização objetiva da mineradora. Eu acho que não tem que se discutir se foi acidente, eu acho que não tem que se discutir se foi acaso, eu acho que a responsabilidade ali é objetiva. Ninguém está avaliando ainda a mensuridade do dano material, que é pesado, do dano ambiental, que é muito mais pesado. Hoje à tarde, a lama, os rejeitos já estavam chegando lá no estado do Espírito Santo, mas mais do que isso, eu acho que esse acidente tirou vidas, eu acho que esse acidente, mais do que isso, roubou a identidade das pessoas. São 500 famílias que perderam a sua identidade, perderam a sua história, porque são casas que foram destruídas. É aquela situação do sujeito perder a sua alma. O sujeito não tem um retrato do filho pequeno, o sujeito não tem a sua história. Vai ter que começar agora do zero. E são famílias humildes, porque você vê que o povoado ali é um povoado humilde, mas acho que a atitude do governador em embargar a relação da Samarco em Mariana foi uma atitude acertada. Mas volto a dizer, a Samarco tem uma preocupação muito grande com Mariana. Participei de reuniões com diretores da Samarco, participei de reuniões com o prefeito, com o Duarte, que até foi hospitalizado ontem. É um prefeito muito aguerrido na defesa do seu povo. Ele teve um princípio de infarto, né? Não foi um infarto, ele teve uma estafa, parece. Gente, é natural. Você imagina a tensão que o prefeito está vivendo, eu acho que nenhum cidadão gostaria de passar o que o prefeito está passando, gente. Aqui a imprensa tem noticiado que foi o maior desastre ecológico de Minas Gerais, e indiscutivelmente deve ter sido o maior do país, o maior da América do Sul, todos os tempos. Aqueles que têm acompanhado vê o que ocorreu ali, quer dizer, realmente um tsunami que levou... De lama, né? De lama, como já foi colocado, já chegou no Rio Doce, coitado. Mas o que eu quero deixar claro aqui, gente, as pessoas têm que tomar, eu volto a dizer, tem que tomar cuidado. Da mesma forma que o Ministério Público tem que tomar cuidado nas suas afirmações. Eu volto a dizer isso. Às vezes a gente, no momento de emoção, você acaba se exaltando. Eu vi uma declaração, até que me perdoe a imprensa, quer dizer, outro dia eu estava acompanhando aqui no auge da tragédia, na sexta-feira, na parte da manhã, o Coronel Lucas dando uma entrevista. O Coronel Lucas foi da Defesa Civil do governo passado e hoje faz parte da Defesa Civil Nacional. E uma repórter indagou do coronel, num momento desse, gente, onde a solidariedade deve imperar, a repórter indagou o que o comandante da Defesa Civil de Belo Horizonte estava fazendo em Mariana. Quer dizer, é falta até de assunto. E aí o coronel, de forma muito educada, disse, olha, o prefeito de Mariana, de forma educada, ligou para o prefeito Márcio Lacerda, que nos cedeu de forma gratuita, com toda a estrutura da Defesa Civil de Belo Horizonte, para poder ajudar, gente. Nessa hora você não tem que se pegar esse tipo de coisa. Então, estou dizendo, eu tenho percebido várias declarações, sobretudo do Ministério Público, a quem eu tenho o maior respeito, já fazendo um pré-julgamento e já, inclusive, qualificando e tipificando o crime que a direção da Samarco vai exatamente terá que responder. Eu só lamento, eu volto a dizer, me solidarizar com as famílias, que foi uma tragédia. Acho que foi uma maior tragédia e ninguém gostaria de viver o que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Eu tenho de encerrar aqui agora, estão me avisando do encerramento. Só aquela fala, eu ia até complementar, não consegui complementar, que falar que foi um tremor de terra que ocasionou tudo aquilo, aí já é brincadeira, né? Já é abusar da sorte. Uma picardia com a tragédia, é uma eu, ironia com a tragédia.
Eu sobrevivi à área do acidente, sobrevoei a área do acidente e é deplorável. A lama chegou em determinados pontos, seguramente a mais de 5 metros de altura. Sem dúvida. Agradeço ao deputado, prazer em recebê-lo aqui. Eu que agradeço e vamos continuar na Assembleia no papel de ao oposição. jornalista e Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o programa. Espero você na próxima semana para um novo debate. Até lá.